Em Lucas capítulo 10, nós temos uma cena em que Jesus está enviando os seus discípulos para a missão. E no versículo 3, Jesus traz uma imagem importantíssima para nós entendermos quem nós somos como discípulos de Cristo neste mundo. Ele diz assim: agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Quem são os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são cordeiros enviados aos lobos. São como ovelhas que são levadas para o matadouro, em outras palavras. Isso é importante porque muitos cristãos, ao longo da história, se identificaram mais como lobos do que como cordeiros. E isso é um contrassenso. Por quê? Porque o chamado de Cristo consiste em nos tornar os seus cordeiros que são enviados aos lobos. Isso significa que Jesus nos envia a este mundo da mesma maneira e exatamente da mesma maneira como ele veio para esse mundo. Olha o que diz o Evangelho de João no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João Batista viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem foi Jesus? Dentre muitas palavras que nós podemos utilizar para definir quem foi Jesus, uma delas é Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus, identificado dessa forma, ele tem uma função muito específica nesse mundo, que é ser sacrifício. De que outra forma o Cordeiro pode tirar o pecado do mundo se não for por intermédio do sacrifício substitutivo? O Cordeiro, se você lembrar bem de tantas passagens do Antigo Testamento, era sacrificado para que os pecados fossem perdoados. Os cordeiros, as ovelhas, eram levadas à morte para que, por meio do derramamento do seu sangue, pessoas tivessem os seus pecados perdoados perante o Senhor. Essa imagem do Cordeiro sendo sacrificado foi mantida viva durante séculos na história do povo de Israel, para que quando chegássemos em Jesus, descobríssemos o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que aquele sangue derramado dos cordeiros no passado nada mais era do que uma prefiguração daquele Cordeiro que um dia haveria de vir, para que de fato e realmente o pecado do mundo fosse tirado. É exatamente esse o argumento da carta aos Hebreus no seu capítulo 10, onde afirma que é impossível que o sangue do touro, do bode, do cordeiro e de todos os animais que eram sacrificados pudessem perdoar pecados, mas apenas o cordeiro enviado da parte de Deus seria capaz de realmente, por meio do derramamento do seu sangue, perdoar os nossos pecados. E onde esse cordeiro foi sacrificado, não há mais necessidade de outros sacrifícios. Toda essa imagem acerca de Jesus agora, pensa comigo, é transferida para o discípulo. É por isso que Jesus diz que os seus discípulos são enviados ao mundo como cordeiros no meio de lobos. E o que isso significa na prática para nós, discípulos de Jesus? Significa que nós estamos neste mundo para oferecermos a nossa vida como uma oferta para este mundo. Significa que nós somos aqueles que, diferente de todas as outras pessoas deste mundo que não conhecem Cristo e não se tornaram seus discípulos ainda, nós somos aqueles que podem voluntariamente oferecer a sua vida ao sacrifício para o benefício desse mundo. A lógica do reino de Deus é que agora os discípulos de Cristo Jesus assumem para si a responsabilidade de se tornarem sacrifícios, para que o mundo colha os benefícios da graça de Deus, do perdão dos pecados, da reconciliação com o Pai. Talvez essa seja uma visão que precisa ser melhor trabalhada por nós, porque muitas vezes vivemos a nossa vida no seu cotidiano, na sua rotina, tão imersa na nossa própria vontade e tão levada pela cultura do nosso mundo, onde só quer enxergar para si os benefícios da vida, do trabalho, da convivência, dos relacionamentos, etc., que nós perdemos de vista. Que não é este mundo quem define quem nós somos, mas o nosso Mestre. Nós não estamos mais debaixo dos reinos deste mundo, mas nós estamos debaixo do reino de Deus. E isso significa que somente Ele pode dizer quem nós somos e o que nós devemos fazer neste mundo. Nossa missão não consiste
em sermos lobos, como este mundo é, mas como aqueles cordeiros que estão sendo enviados por Deus a um mundo de lobos, para que estes cordeiros ofereçam suas vidas como sacrifício, para que este mundo de lobos receba do reino dos céus o benefício da salvação. Reflita sobre isso e logo a gente volta a conversar. Deus te abençoe.